Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Equipando Santos. Esse vídeo é continuação da leitura do livro Libertando-se de Prisões Espirituais. Se prepare que já vamos dar início. Capítulo 1. O Ministério de Jesus. O Ministério de Jesus. A profecia de Isaías. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Isaías 42:16. O profeta Isaías era conhecido como o profeta do juízo e da graça de Deus. Filho de Amós, Isaías era contemporâneo de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A família do profeta era uma das mais influentes em Jerusalém. Isaías era um homem culto que tinha o dom da escrita poética. Por sua nobre conduta, ele era familiarizado com a realeza e por isto aconselhava os reis no que se referia à política externa de Judá. Isaías era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos. Quando morreu o rei Uzias no ano 740 a.C., Isaías foi chamado para o ministério profético em meio de uma experiência sobrenatural com Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías 6, de 1 a 9. Isaías exerceu o ofício profético por aproximadamente 40 anos. O seu livro é o primeiro e o maior dos 5 profetas maiores, denominado também como a Bíblia em miniatura, pois é o livro do Antigo Testamento que mais se refere a Jesus, chamado também de o 5º Evangelho. A palavra salvação aparece 27 vezes no livro de Isaías e apenas 10 vezes nos demais livros proféticos. Isaías escreve tanto sobre o supremo juízo de Deus, como também relata sua graça em favor dos homens. O profeta desfrutou de maior influência durante o reinado de Ezequias. A profecia sobre o Emanuel. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Isaías 7, de 14 a 16. Aqui o profeta Isaías diz como Jesus seria chamado, Emanuel, que significa Deus conosco. Também relata como ele seria concebido e que agiria na escolha do bem, rejeitando o mal. O cumprimento dessa profecia teve seu início com um anúncio à Virgem e jovem Maria. Mateus 1, 18 a 25. Ela conceberia por meio da virtude do Espírito Santo e não através da relação com José. Mateus 1, 16 a 23. O profeta Isaías profetizou sobre o advento e o poder libertador do Messias, onde o povo que andava em trevas viria para uma maravilhosa luz,
e essa luz resplandeceria sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão. Jesus, como libertador, quebraria o jugo da carga que o opressor colocava. Isaías 6:4. Com a vinda de Cristo, não precisaríamos mais guerrear com a nossa própria força. O sangue não seria mais derramado. Jesus quebrou o jugo da escravidão e o jugo pesado que era o cetro do opressor sobre nós. Tudo isto porque Jesus nasceria. O Filho de Deus viria ao mundo para nos salvar, acabar com a escravidão e jugo do diabo sobre nós. Jesus é a revelação da pessoa que Isaías profetiza. Porque um menino nos nasceu, um filho nos se deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, de 6-7. A profecia sobre o ministério do Messias. Foi em uma sinagoga em Nazaré, onde Jesus foi criado, que ele entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, e dentro da sinagoga levantou-se para ler o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, que escreveu esta profecia há 700 anos antes de Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mateus 61, de 1-2. Jesus ousadamente disse: hoje se cumpriu esta escritura. Lucas 4:21. Naquele momento, o que o Senhor Jesus fez foi definir seu ministério, dizendo que teria 3 aspectos. Em primeiro lugar, seria um ministério profético, caracterizado por pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres, àqueles que reconheciam sua necessidade de Deus. O segundo aspecto é que seria um ministério sacerdotal, no sentido de curar os quebrantados de coração, curar e restaurar as pessoas, sanando tanto as feridas de alma como trazendo-lhes a cura física. O terceiro aspecto é que seria um ministério de rei, decretando a libertação aos cativos de Satanás. Pois havia chegado uma nova ordem, com um novo estatuto e novas leis, inaugurando uma nova época em que ele passaria a reinar. Assim, o antigo déspota estava sendo deposto, juntamente com todos os seus demônios, e, consequentemente, seus cativos ficariam livres. As portas das prisões seriam abertas, dando liberdade aos que se encontravam algemados, aos que estavam aprisionados. E desse modo, como Isaías havia profetizado, Jesus confirmou que ele estaria apregoando o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, uma nova época, a era da graça de Deus, a era do perdão do Senhor, estava sendo inaugurada. Essa época seria a era do perdão, do jubileu, que se caracterizaria pela remissão das dívidas. Assim, em Jesus, essa nova época poderia ser referida como a era da graça, do perdão, da remissão, e seria de fato o dia da vingança contra Satanás. O perdão de Deus, o perdão incondicional dos pecados, é certamente a maior vingança de Deus ao acusador dos homens, aquele que condena sem piedade, aquele cujo propósito sempre foi matar, roubar e destruir. Isaías, em sua profecia, anunciou que naquele dia chegaria o consolo aos que choram, aos que estão em desespero e que não têm esperança. Consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória. Em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, de 2-3. Jesus e o Shemitah. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo.
façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Êxodo 23, 10 a 13. Nas Escrituras, podemos ler que durante o ano em que a nação de Israel não trabalhava, ela mostrava em quem estava a sua dependência, em Deus. Além de demonstrar obediência a uma ordenança do Senhor, a razão de os homens não trabalharem um ano representava sua total confiança em Deus. O descanso aponta uma entrega total de nossa vida ao Senhor. A palavra shamat significa descansar, soltar, deixar, derrubar ou cair. A cada ciclo, Deus age dentro da terra. De Gênesis a Apocalipse, quando estudamos literalmente, podemos observar que Deus leva o seu povo para o descanso, solta as ataduras da escravidão, derruba os conselhos das nações que se levantam contra os seus princípios e a soberba de cada homem faz cair. O Shemitah fala de descanso e dos casos de maldição que a terra entrou, pois continua em desobediência contra as ordens de Deus. A consequência do pecado vem. Shemitah também diz respeito à suspensão das cobranças de tributos, remissão, perdão da dívida. O perdão é o ato principal do Shemitah, é o sinal para o próximo estágio. Jesus e a redenção. Ao fim dos 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Deuteronômio 15, de 1 a 2. Remissão entra no significado de Shemitah. O jubileu também entra no ciclo do Shemitah. Foi na cruz que Deus revelou todo o seu amor e trouxe a verdadeira remissão. Os sacrifícios de animais não são suficientes para a redenção. Nem todos os animais da terra seriam suficientes para trazer a remissão do homem. Em Cristo, não precisamos mais tomar emprestado para pagar a nossa dívida de ofensa contra Deus. Ele já nos perdoou na cruz. O ministério de Jesus também foi o de redimir, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Deuteronômio 1, 77. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Romanos 3, 25. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Em Cristo, fomos perdoados e remidos pelo seu sangue. As nossas ofensas foram perdoadas. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Romanos 5, 16. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, 20. Jesus e a libertação. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis do ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é. Santo será para vós, a novidade do campo comereis.
Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Levíticos 25, de 8 a 13. Esse ciclo determinado por 49 anos representa a entrada do jubileu. O 49º ano é de extrema relevância para a nação de Israel, porque antecede o jubileu, o 50º ano de um ciclo. Uma das coisas mais interessantes que acontece no jubileu é que os escravos deveriam ser soltos, as dívidas perdoadas e os pobres poderiam entrar nas propriedades para tomar as sobras para si. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhedeiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Regozijarei-me muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61, de 1 a 11. Nós já vimos claramente o ministério de Jesus Cristo, o Messias prometido. Jesus é o cumprimento dessa profecia redentora. Quando entramos em seu descanso, encontramos a verdadeira libertação para o nosso ser. Ele nos tira de todas as prisões que podemos nos encontrar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De Mateus 11, 28 ao 30. Jesus nos trouxe a verdadeira libertação em todos os sentidos. Ele realizou a obra completa na cruz. Ele dividiu seus despojos com cada um de nós. A sua vitória na cruz quebrou todos os ciclos de maldição em nossa vida. O que devemos levar em consideração é que a escolha é nossa. Não adianta andarmos na prática do pecado e declarar que não vamos colher as consequências deste. Porém, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Ele nos ama. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. De Isaías 53, 11 a 12. Vimos que Isaías profetizou também que o povo que andava em trevas veria a luz,
aqui assentados em lugares de morte enxergariam o sol. A alegria da festa e da celebração voltaria à existência. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos acabariam. Novamente os despojos seriam repartidos por causa da boa colheita. Deus nos amou de verdade. Nós somos o alvo do seu amor. Por isto, Ele enviou o seu Filho à Terra para nos trazer as boas novas. O seu ano aceitável, o ciclo celestial do Shemita. Vamos ler as Escrituras com o coração, a mente e o intelecto voltados para Cristo, para que a revelação da sua glória possa nos encher por completo. Que possamos desfrutar das suas bênçãos, mas principalmente do que Ele conquistou na cruz, a nossa libertação de uma cultura decaída e morta. Que os pensamentos do Espírito Santo possam encher as nossas mentes e voltarmos a pensar em santidade. Que o ano aceitável, o jubileu do Senhor, seja completo em nós, em Cristo Jesus. Jesus nos tira de todas as prisões espirituais. O Evangelho nos aponta o único e verdadeiro Salvador. Final do capítulo 1. Obrigado por assistir até o fim. Te vejo no próximo capítulo dando continuidade ao ministério de Jesus. Até mais, até breve, até logo! Enquanto isso, caminhe a paz.